Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Câncer. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, triste, pesado ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, incluindo o valor, elas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quiser, você pode deixar um like, um comentário, se inscrever no canal e hypar se estiver disponível. Vamos lá. O Sol o 9 de copas, só o 7 de espadas e o 8 de paus. Câncer. Olha, tem uma situação na sua vida, ou assim, talvez não uma situação específica, mas a forma como você tenha vivido até esse momento, né, no contexto e na forma que você vem vivendo até esse momento, você poderia estar um pouco, como eu posso dizer, você poderia estar assim um pouco decepcionada com algumas situações, a ponto dessa decepção ela te levar a ter um comportamento um pouco rebelde, ou um pouco insatisfeito, tá? Rebelde nem é a melhor palavra, mas assim, insatisfeito. Quando a gente tá insatisfeito com algumas coisas na vida, sabe? A gente fala, se é assim, então que seja assim, então você é assim. Essas coisas que a gente sabe que não deveria pensar, mas às vezes é difícil evitar. E esse pensamento seu, em partes, ele pode ter origem assim em uma frustração com os outros. Frustração com a malícia dos outros ou com a falta de caráter dos outros, sabe? Então, são situações assim da vida que te trouxeram muito esse sentimento de decepção com algumas coisas, sabe? E, e essa carta do Sete de Espadas, ela vem falando isso principalmente para representar aqui a frustração que você vinha sentindo até esse momento. E essa frustração, ela consequentemente teve um impacto na maneira como você vive as coisas, né? E você passou, no caso, a se reter mais, a se reprimir mais, a não sentir ou a não viver certas coisas. O que essa leitura diz aqui é que esse momento é um momento de iluminação, é um momento de esclarecimento de algumas dúvidas, algumas questões que você podia ter em relação a esse momento da sua vida, mas principalmente, como é a carta do Sol, é quando a gente sai e tá um dia gostoso, um dia ensolarado gostoso, a gente dificilmente lembra de prestar atenção no sol em si. A gente vive aquela experiência. A gente acorda, vê aquela luz gostosa, sei lá, e a gente pensa, hoje eu vou pra cachoeira, hoje eu vou aproveitar esse sol, aproveitar esse dia iluminado. Mas nós dificilmente pensamos nesses elementos que proporcionam esse dia, esse momento iluminado. E essa carta do Sol, ela me traz justamente essa sensação de que é um momento em que você está começando a
sentir as coisas de uma maneira diferente. E isso está acontecendo de uma maneira muito espontânea, ou vai acontecer de uma maneira muito espontânea. E esse sentimento, ele representa, de certa forma, uma superação, uma decisão sua, consciente ou inconsciente, de não deixar a sua vida ser determinada por essas frustrações. Esse é um momento, esse é um fator muito importante, porque a carta do 9 de Copas, ela fala que realmente é um momento de você desfrutar de certas coisas da vida. E para que você possa desfrutar dessas coisas, para que você possa viver essas coisas de coração e com alegria, você precisa não colocar toda nas suas costas a responsabilidade pela postura do outro, pelas atitudes do outro, pela malícia do outro, entende? É frustrante, é preocupante, é desconfortável, só que essa carta do 7 de espadas, seguida dessa carta do 8 de paus, ela diz assim que existe a necessidade de que você entregue, pelo menos em alguma medida, não ao todo. A gente sempre tem algumas responsabilidades básicas, como, por exemplo, nos proteger, não frequentar certos lugares, não conviver com certas pessoas. Mas, em alguma medida, você tem que entregar isso nas mãos da espiritualidade. Você tem que confiar que tem certas providências na vida que não provém de você. Porque isso é muito fatídico, né? Independente de como será essa providência, quando ela acontecerá e se acontecerá, você não pode resolver todos os problemas do mundo, mas você também não pode resolver todos os problemas de todas as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes eu sinto aqui que você, com esse seu instinto assim, até um pouco cuidador, até um pouco maternal, você tem muito essa coisa de ajudar as pessoas, às vezes dando uma bronca, né? Chegando lá e falando assim pra pessoa: olha, isso daí que você tá fazendo, você já parou pra pensar em como tal pessoa se sente, coisa e tal, porque você se indigna, né? Você tem essa dificuldade. Quando você vê uma injustiça e você não se posiciona em relação a ela, você tem a sensação de que você está sendo omissa. Isso é muito bonito, tá? Só que é importante você saber também colocar uma certa nobreza, uma certa classe nesse seu comportamento em relação à injustiça. Porque tem momentos em que não vai adiantar a gente ir lá dar uma bronca, a gente brigar, falar alguma coisa, porque nós não vamos mudar. Não cabe a nós. Não provém de nós. Não quer dizer que você deva ficar calada, não. Mas de você ter a classe de não transformar isso num conflito, ou num barraco, ou numa coisa do tipo, mas chegar lá e falar pra essa pessoa: olha, eu vou dar um exemplo. Teve uma época que eu trabalhava numa empresa, né? Eu era bem jovem, foi a primeira vez que eu fui trabalhar assim numa empresa que era muito, muito, muito grande. Então, só na unidade que eu trabalhava tinham 6.000 funcionários, né? Era uma empresa enorme. E foi uma experiência péssima, foi assim um dos meus piores empregos. E eu tinha ali, né, duas gerentes. E essas gerentes estavam sempre ali se desdobrando para tentar fazer as coisas funcionarem. Só que elas não tinham autoridade para melhorar as coisas, sabe? E a autoridade que existia lá era completamente negligente. Queria mais explorar mesmo a gente. E então, assim, as únicas pessoas para quem eu poderia falar sobre aquelas injustiças eram as minhas duas gerentes, mas a culpa não era delas, entendeu? E também era uma série de coisas que eu não mudei, elas não mudaram, e nós não tínhamos como mudar.
E as outras pessoas que tinham talvez como fazer alguma coisa, eu sei que estavam completamente indiferentes, negligentes em relação àquilo. Então, quando eu fui me demitir, decidi me demitir, né, em um determinado momento, eu cheguei para elas e falei, reuni elas, né, falei, eu preciso conversar com vocês, porque eu era um funcionário dedicado e eu sabia que eu ia fazer uma falta ali, porque elas contavam muito comigo, né. E aí eu reuni elas e falei assim, de forma bem calma, de forma bem branda, eu falei, eu nunca, na minha vida inteira, fui tão desrespeitado como eu fui desrespeitado nessa empresa, nesse trabalho. E aí eu fui continuando calmamente, falando para elas que eu estava me desligando e coisa e tal, e coisa e tal, coisa e tal. Elas ficaram super tristes, né? Pediram até para mim ficar um tempinho, segurar só mais um tempinho ali para elas se arrumarem ali. Aí eu ajudei elas, né? Por elas, não pela empresa. E mas eu lembro que quando eu falei isso para elas, o rosto delas assim caiu, sabe? Elas ficaram até meio nervosas, porque depois elas falaram, né? Elas acharam que eu ia brigar com elas, porque elas pegaram e falaram assim, olha, se você tivesse chamado a gente, tivesse reclamado, brigado, falado um monte de besteira, não ia fazer diferença nenhuma, porque a gente já passou por isso inúmeras vezes. Mas você chegou e falou com a gente tão calmamente, de forma tão honesta, de forma tão simples. Eu nunca fui tão desrespeitado na minha vida como eu fui desrespeitado aqui, que elas disseram que aí isso quebrou elas, né? Elas ficaram ali extremamente constrangidas, né? Depois eu fui aliviando ali a situação, mas elas ficaram constrangidas e etc. Então é um pouco sobre isso, sabe? Tem umas situações da sua vida em que não é sobre você chegar lá e dar cara a tapa num sentido de conflito. Mas também não é sobre você se calar, é sobre você chegar lá com uma certa classe, com uma certa nobreza e dizer de forma calma, de forma sóbria, palavras que eu sinto que vão ser. Que se você precisar dizer, tá? Lembre-se de se poupar também quando você sentir que precisa se poupar vão ser muito mais eficientes do que qualquer outra coisa que você poderia dizer, tá? O 6 de copas, o 4 de paus, o 5 de espadas embaixo do 7 de espadas, olha só, e o 9 de ouros. Esse momento da sua vida é um momento que você precisa realmente se reconectar com algumas coisas que são mais essenciais, que são mais importantes para você, sabe? Por mais que seja muito importante para você se posicionar em relação a situações da vida que você acha injustas, eu sinto que isso te desconectou de você. Isso fez com que você colocasse muita coisa como prioridade na sua vida que não era a sua própria vida, os seus próprios sonhos, desejos e intenções. Essa carta do 6 de copas, ela fala que esse é o momento de você voltar a se conectar com os seus desejos, as suas vontades, aquelas coisas que você quer fazer, que você sente. E que, sabe aquela situação, a gente fica tão ocupado com as coisas externas que sempre chega aquele momento em que a gente para e pensa, nossa, eu queria tanto ter vivido tal coisa, eu queria tanto estar em tal situação na minha vida. E chegou a hora de você dar um pouco mais de prioridade para isso, sabe? De retomar aqui quais são as coisas que você quer para a vida que realmente te fazem feliz, mas te fazem feliz dessa forma calma, sabe? Que te trazem estrutura, que te trazem uma base. Porque a carta do 4 de paus é uma carta de paz. E, e ela fala que ela traz aqui até um significado. Olha, a sua paz ela está te esperando. O mundo, às vezes, ele é muito barulhento. Ele é muito cansativo.
E só que às vezes, quando esse barulho incomoda muito a gente cai no erro de pensar que nós temos que resolver todas as coisas externas para conseguir ter uma paz interna. Às vezes a gente diz, né? Não, eu só vou estar em paz quando eu resolver determinada coisa. Não é bem assim. Tem coisas que a gente tem realmente que resolver. Aquelas que a gente tem condições de resolver. Mas aquelas que a gente não tem, a gente precisa aprender a estar em paz no meio dessa bagunça que é o mundo. E para isso, nós precisamos criar estruturas internas que sejam muito firmes, muito fortificadas, para que a gente possa estabelecer esses limites. Dizer para as coisas externas: olha, a partir daqui você não passa. Então não se esqueçam disso, sabe? Esse momento da sua vida é um momento em que a sua paz interior, as suas vontades, os seus sentimentos, eles estão te chamando de volta. E é muito importante que você atenda a esse chamado. Essa carta dos 5 de espadas, ela pode falar aqui que essas situações que te indignaram, elas também te trouxeram algum tipo de prejuízo. Pode ter sido um prejuízo material, pode ter sido um prejuízo mental. Um prejuízo mental com certeza, né? Porque eu sinto aqui que você se desgastou muito com essas coisas mentalmente até emocionalmente. Mas pode ser também um prejuízo material. Então, como eu citei emprego aqui, nós podemos estar falando de uma situação de emprego que foi muito frustrante, que algumas pessoas fizeram coisas para que você fosse prejudicada e etc, etc e tal. O nosso senso de justiça, ele precisa ser muito protegido, muito cuidado. Porque quando a gente perde o fio da meada, o nosso senso de justiça, ele pode acabar se transformando em uma espécie de bode expiatório para o nosso desejo de vingança, para o nosso desejo de e frequentemente a gente faz isso, né? A gente fica pensando, nossa, como fazer justiça em relação a uma situação? E aí vem aquela ideia, né, de que fulano ou ciclano pague pelo que fez. Ok, mas como que ele vai pagar pelo que fez? Pagar é um processo de troca, né? Então essa ideia de pagar pelo que fez geralmente diz respeito a aquela pessoa sofrer a mesma coisa que você sofreu, ou uma coisa diferente, mas tão intensa quanto. E aí isso vai se poluindo, isso vai nos poluindo e transformando tudo isso num sentimento de vingança. Às vezes nós não sabemos qual que é a medida certa para que uma situação seja justa. Às vezes nós não conseguimos entender, interpretar que certas justiças já foram feitas. E é justamente essa questão que você precisa se atentar aqui, deixar certas coisas para trás. Talvez você ainda esteja pensando muito, remoendo muito frustrações de empregos anteriores, de relacionamentos anteriores, de situações de vida anteriores que já passaram, que foram muito ruins quando aconteceram, mas já não estão mais na sua vida. E talvez a justiça que você tanto deseja, ela já tenha acontecido na vida dessas pessoas de diversas maneiras. E só que nem tudo cabe a nós, né? Então aconteceu e ponto, sabe? Porque para ser justo, aí você poderia dizer assim: "Ah, tudo bem, aconteceu, mas o que aconteceu que eu não sei?" Né? Porque você poderia dizer assim: "Se eu não sei, então eu não vou ficar satisfeito enquanto eu não souber." Mas é aí que tá o problema. Por que você quer saber? Vamos supor que a espiritualidade chega agora e fala para você: ó, lembra daquela situação X, Y, foi feita a justiça. Mas não te fala o que é. E aí você fica nisso, remoendo, querendo saber o que é. Mas por que você quer saber o que é? Para sentir esse prazer no sentido de dizer assim: "Ah, tá vendo?" Para poder contar para os amigos: "Ó, sabe que fulano, ciclano aconteceu isso, isso e aquilo e a pessoa pagou por tudo."
Aí começa a virar esse desejo de ver o outro passando por algo ruim, esse desejo de ver uma vingança. É muito importante que você entenda isso. Tem certas coisas, certas providências que elas vão acontecer sem que você participe, sem que você tenha controle, sem que você saiba. E a carta do 9 de ouros, ela é uma carta que fala de sorte, de frutos colhidos, de colheita, de recompensa. Então, o que eu sinto aqui é que aquilo que é seu está chegando. Aquilo que é sua recompensa, que é o seu tesouro, né? Aquilo que te honra, tá vindo para sua vida. Só que nem isso, nem essa sorte, nem esse benefício deve ser utilizado como objeto de vingança, nem a justiça que foi feita em relação a essa situação deve ser utilizada como objeto de vingança. Então, vamos supor que essa sorte ela seja um sucesso material que está se manifestando na sua vida. Não é para você, por exemplo, arranjar formas de fazer com que essas pessoas, sei lá, que te demitiram, veja que você está super bem na sua vida material agora como uma forma de vingança. Entendeu? Porque o que mais me preocupa nessa leitura de vocês é que ela traz uma mensagem aqui bem clara de que a vingança ela vai te levar a ficar exposta, a ter fragilidades que vão permitir com que essas mesmas pessoas ou com que outras pessoas façam mal novamente para sua vida, de outras maneiras. Nós achamos às vezes, por exemplo, eu não sei, você teve aqui uma sorte material, comprou um carro assim, muito bonito. E aí você pega esse carro e sei lá, dá um jeito de passar na frente daquele lugar com esse carro onde você foi ali, sabe, para mostrar, poxa vida, eu me dei muito bem, eu tenho um carro assim, assim, assado. Veja que isso fez com que você se reaproximasse, voltasse a estar perto de pessoas que te fizeram mal. Para quê? Para fazer essa pequena vingança, né? Para jogar na cara, vamos dizer assim, né? E é justamente voltando a estar perto que essas pessoas ardilosas vão conseguir ver. Agora que câncer está perto, eu consigo ver uma fragilidade ali, ó. E é justamente ali que eu vou tocar. Entendeu? Porque todos nós temos fragilidades. Então eu dei aqui um exemplo bem supérfluo, mas reflitam aí, porque às vezes pode ser uma situação bem mais madura do que a que eu citei aqui, mas igualmente errada, igualmente que vai te expor, né? Na verdade, uma situação mais madura vai te expor até mais, vai te colocar em um risco até maior. E isso, acima de tudo, acaba sendo também menosprezar a justiça da espiritualidade, menosprezar a bênção que a espiritualidade trouxe para sua vida. Então, desapegue-se, esqueça todas essas ideias de querer uma vingança ou uma contrapartida, uma paga, e foque naquilo que realmente te faz feliz, te traz paz, e em usar essa sorte, esse benefício, essas coisas que vão dar certo agora, para fazer a você mesma alguém mais tranquila, mais feliz, mais realizada, e para estar perto das pessoas que realmente te amam, te querem, te esperam. Tá? Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem
e até mais.